Olá, iatistas! Eu sou o Fábio Gondim, sou candidato a Comodoro pela Chapa 33. Estamos aqui em mais um podcast do Fala Iatistas e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Hélio Celidônio, que entende tudo de natação do clube e de outras coisas que nós vamos conversar aqui. Não perca, fica aqui até o final. Quero que o Hélio, por favor, muito obrigado por ter vindo. E se apresente aí para os nossos sócios, por favor, Hélio. Sou Hélio Celidônio, sou sócio do IAT desde 2009, sou integrante da natação Master do IAT, da equipe Master de natação do IAT Clube. Foi o esporte que me levou ao IAT Clube. Sou também servidor público federal há mais de 30 anos. Na natação do Yacht Club, eu sou aquele cara que frequenta diariamente o Yacht Club. 6 horas da manhã eu estou lá abrindo os portões e entrando na piscina para dar a minha nadada diária com alguns colegas madrugadores. Bom, você já foi vice-diretor, né, Hélio? Me conta a história aí, quando você foi vice-diretor, o que fez, o que encontrou, o que você acha que deve ser feito ainda baseado nessa sua experiência de vice-diretor de natação do clube? Bem, eu tive a experiência de ser vice-diretor do clube, acho que é um aprendizado, tá? Eu nunca tinha assumido um cargo de direção na área de esportes aquáticos. Foi uma oportunidade que nós encontramos à época de cobrir aquela piscina semiolímpica, né? A piscina coberta foi coberta na minha gestão. Aproveitamos também que tinha um outro nadador, né, na área de engenharia, então foi uma oportunidade que nós tivemos de realizar essa obra, né? É uma obra que atende aos iatistas de forma geral, né? Hoje o colega que tem um problema de pele, eventualmente pode ter um câncer de pele, alguma coisa, e antigamente ele não tinha onde nadar, não tinha onde praticar natação no clube, hoje ele tem à disposição a piscina coberta, que é referência em Brasília. E essa cobertura foi feita na mesma época do aquecimento ou o aquecimento já existia? O aquecimento já existia. Já há muito tempo? Não sei precisar quanto tempo, mas já existia há algum tempo. Essa questão essa demanda, né, que sempre se fala e vira uma bandeira do pessoal de natação, da necessidade de uma piscina olímpica, como é que você vê isso? Bem, o clube ele tem uma limitação de sócios, né? Então o nosso universo de usuários da piscina não tende a aumentar continuamente. Eu acho que precisamos fazer um estudo para avaliar a real demanda, a real necessidade. Os espaços no clube são escassos. O que se identifica hoje é a necessidade muito clara de uma piscina adequada para as escolinhas de natação, para as crianças de 4, 5 anos de idade, porque hoje é um público que demanda, a escolinha é bastante demandada, e ela acaba utilizando o espaço, muitas vezes, que deveria ser destinado a treinamento, ao próprio associado, que vai lá e nada por conta própria. Então, essa necessidade me parece muito clara, a necessidade da piscina olímpica de 50 metros, acho que é algo que nós precisamos nos debruçar para realizar um estudo. Esse estudo ainda não existe? Desconheço. Entendi. Desconheço. Eu conheço algumas sugestões, pitacos mesmo, mas estudo em si eu desconheço. Entendi. Então, e essa piscina para atender as escolinhas, como é que seria isso? Já tem algum estudo? Como é que poderia ser feito isso de maneira a permitir que as pessoas que estão treinando não sejam prejudicadas e nem os sócios que estão buscando espaço? A piscina do Feijão serviria de alguma forma para atender isso? Acredito que não, porque é a piscina social, né? A gente tem que ter uma piscina à disposição do sócio. Apesar de que tem 2 ou 3 raias montadas lá, né? Sim, essas raias, curiosidade, essas raias foram montadas quando da construção da cobertura. Porque quando nós tínhamos que interditar a piscina durante um período para a cobertura, e nós tínhamos a equipe principal, tínhamos as equipes de base, tínhamos as escolinhas, uma sugestão que eu fiz à época, falei, não, vamos levar a equipe de base, né, as crianças de 11, 10 a 12 anos, basicamente, que devia ser um grupo de 25 a 30 crianças, vamos levá-los para o treinamento na piscina do Feijão. E colocamos aquelas raias. E aquilo ali encantou os associados, né? Nós temos sócios que só nadam naquela piscina.
Inclusive porque é uma piscina que não é tão quente como as outras piscinas. Tem associados que preferem a água mais gelada um pouquinho. Entendi. E gostam de nadar lá. Entendi. Bom, você deu algumas sugestões a respeito de uma gestão mais participativa, né, no clube. E falou de enquete, ouvidoria, integração com sócios. Como é que você imaginou que isso podia ser feito? Então, isso vem um pouco da minha experiência profissional. Você é ouvidor, né? Eu sou ouvidor. E eu acho que nós temos espaço no clube, sim, para escutar o associado um pouco mais, trabalhar um pouco mais a transparência também. Não é denegrindo o que é feito hoje. Eu acho que todo mundo que se predispõe a ocupar um cargo no clube de direção, ele está ali tentando fazer o melhor para o clube. Mas a gente tem que ter a humildade para tentar escutar e tentar aperfeiçoar aquilo que claramente existe espaço. Então, uma coisa que eu cheguei a comentar contigo uma vez, né, a gente batendo papo, a possibilidade de, eventualmente, criarmos, mesmo dentro do Conselho, algumas comissões. Algo similar ao que temos hoje no Congresso Nacional. Digamos, uma comissão de transparência, uma comissão de esporte, que ela pode ter tanto conselheiros com expertise na área, como também podemos convidar associados, é a forma da gente integrar a nossa sociedade às decisões, convidar alguns associados para participarem desses conselhos. Por quê? Porque eles têm a expertise do negócio e não adianta a gente querer achar que sabe tudo. Nós não sabemos tudo. Tá? Nós temos que escutar a sociedade, o nosso associado, para poder implementar aquilo que de fato vai ao encontro do que ele deseja. Ninguém sabe de tudo, né? E ouvir é importantíssimo. Por isso que a gente está falando de criar canal de comunicação direto do sócio com a ouvidoria, com a comodoria, do sócio com o conselho. Não numa coisa reativa, mas numa coisa propositiva. O sócio tem uma ideia e quer propor para alguém que essa ideia possa acontecer. Não é uma reclamação, uma sugestão, né? E aí ele tem essas possibilidades, né? Saber da pauta A gente tem um problema de transparência grande, né, aí, né, no clube, né? A gente saber da pauta, por exemplo, das reuniões antes das reuniões, há tempo ainda, talvez até de incluir algum item, conhecer as atas das reuniões depois que elas aconteceram, isso a gente tem uma dificuldade muito grande. Agora, há pouco tempo, as atas das reuniões foram incluídas na internet, lá no portal de transparência, depois de muita reclamação, muita pressão, o pessoal da gestão dizendo que estava tudo lá e não estava, porque todo mundo procurando e ninguém achava. Aí agora colocaram do ano de 2020 para cá. Você vê que tem um trabalho bastante importante a ser feito, né? E o que você... Você me permite? Sim. Divulgação. Opinião mesmo. Vamos lá. Divulgação de atas, divulgação de balanços, balancete. Isso não é transparência, isso é obrigação. Isso é obrigação. Transparência é você pegar esses resultados, pegar essas informações e divulgarem de forma palpável para o associado, fazer com que ele entenda o que tem ali. Porque nem todo mundo está predisposto a pegar e ler um balancete, ou pegar e ler notas explicativas de um balanço, ou pegar e ler uma ata por completo. Então, nós temos que mastigar isso e oferecer isso ao associado. É isso que o associado quer. Quando se fala em transparência, não é simplesmente divulgar os documentos. É muito mais do que isso. Tá? Tem até uma questão que eu tenho observado, né? Eu lembro claramente que, na gestão que eu participei, eu lembro claramente a da piscina, pelo menos. Tinha uma plaquinha dizendo quem estava fazendo a obra, qual era o custo da obra, qual era data de início, previsão de entrega, engenheiro responsável. Aquilo que qualquer prédio, qualquer condomínio faz, ele coloca uma plaquinha lá informando o que está sendo feito ali, quem são os responsáveis. Eu não tenho visto isso no clube. Eu posso estar enganado, posso estar pecando aqui, mas eu não tenho identificado esse tipo de informação no clube de forma muito clara para o associado. Quando os grupos, né, e aqui não é crítica a ninguém, mas assim,
É natural que quando um grupo fica muito tempo no comando de uma determinada instituição, essa instituição ela acaba deixando de cuidar de alguns aspectos que aquele grupo não acha importante. Então, assim, na minha visão, o grupo que está aí, ele tem qualidades, tem as suas qualidades e o nosso clube é muito bom e é muito bom também por causa de coisas que foram feitas por esse grupo. Mas muitos aspectos que também são muito relevantes, eles estão sendo deixados no segundo plano. Um desses aspectos é a transparência. Outro aspecto é ouvir o sócio. Não se ouve mais o sócio, ninguém acha importante ouvir o sócio. E a transparência nossa é sofrível. A ouvidoria é uma das reclamações mais recorrentes. Né? Todo mundo, você é ouvidor, você tem experiência nisso aí, e você mesmo me relatou agora uma questão sua pessoal recente, de uma experiência ruim com a ouvidoria. Né? E eu recebi como candidato dezenas de prints de reclamações da ouvidoria e das respostas. A ouvidoria está preocupada com defender a gestão, ela não está preocupada em defender o direito do sócio. E isso aí precisa ser mudado, a gente vai mudar. Nós vamos vencer essa eleição e vamos mudar isso aí, se Deus quiser. É uma coisa que tem que tomar cuidado, né? A ouvidoria não pode se transformar numa justificadoria, né? Tentar ficar justificando o que o sócio eventualmente apresentou. Muitas vezes também, o que eu identifico em algumas gestões e são situações, a ouvidoria muitas vezes recebe sugestões, mas interpreta como reclamação. Ninguém gosta de receber reclamação, e isso é natural. Mas acho que o aprendizado desses anos em que eu trabalho na área faz com que eu busque em toda reclamação uma sugestão. Exatamente, é o inverso que a gente tem que trabalhar de forma inversa. Toda reclamação tem embutido uma sugestão. E uma oportunidade. E não toda sugestão tem embutido uma reclamação. É exatamente o inverso. São oportunidades de melhoria que estão ali e são gratuitas. O sócio está apresentando esse insumo para a instituição trabalhar. Trabalhando para você. Trabalhando para você. Exatamente. Então, esse tipo de coisa, eventualmente, a gente pode aperfeiçoar. Volto a dizer, não denigrindo o trabalho de ninguém, mas outras visões permitem esse aperfeiçoamento. E aí vai ao encontro daquilo que você falou. Quando uma mesma gestão se perpetua por um longo tempo, né, o que acontece é relativamente natural. Tá? Aconteceu isso comigo como síndico. Eu sou síndico há mais de 10 anos. Você se acomoda no cargo e muitas vezes você continua fazendo a mesma coisa anos atrás de anos, e o alerta de alguém, uma reclamação, você fala assim, caramba, eu tô fazendo errado. Por que eu estou fazendo errado? Porque eu me acomodei. Está tudo funcionando, ninguém está reclamando. Então, eu preciso, de fato, que alguém pegue e me alerte sobre as coisas que podem ser aperfeiçoadas. E é um trabalho também de humildade, né? Então, você tem que... eu sei que não é fácil, tá? Como eu disse, estou trabalhando com isso já há alguns anos, mas é algo que a gente pode trabalhar, e o associado pode ter certeza, pelo que eu conversei contigo, de que a sua gestão vai buscar esse tipo de contato mais próximo com o associado. Sim. Isso aí. Isso aí é uma das coisas que a gente mais... não só entende que seja fundamental, como inclusive entende que seja fundamental baseado no que ouviu, né? Porque o que eu mais ouvi dos sócios é que há um grupo de pessoas que já não ouve mais, os que tomou conta do clube, que está no comando do clube. Não sou eu que estou dizendo isso, veja, não tem nenhum problema com ninguém, eu acho bacana, eu respeito todo mundo, mas eu estou dizendo o que eu ouvi. E esse grupo de pessoas não ouve mais o sócio. Parou de ouvir o sócio. Então, assim, a gente precisa resgatar isso, precisa primeiro garantir a alternância de poder. E não é alternar para que um novo grupo de poder fique no poder mais 20, 30 anos. Não, é para que daqui para frente sempre haja alternância. Então, para isso, a gente precisa mudar o estatuto do clube, criar regras permanentes eleitorais, criar algumas regras que garantam essa alternância, como, por exemplo, não pode mais, não tem sentido nenhum, me perdoem, né, o que está acontecendo agora nessa eleição e aconteceu em todas as anteriores, a gestão do clube ser claramente, deliberadamente, explicitamente
apoiadora de uma das chapas. E colocar lá a diretoria trabalhando para apoiar uma chapa. Pelo amor de Deus, isso aí o sócio não precisa disso. Para que nós precisamos disso? Então isso aí, a gente precisa acabar com isso, né? Eu acho que assim, a partir dessa mudança que a gente quer fazer, isso aí tem que ser proibido. A pessoa, o Comodoro, enquanto pessoa, pode ter sua preferência e terá. Agora, o Comodoro, a comodoria não pode ter preferência, muito menos a diretoria. Se a pessoa quer entrar numa campanha, quer defender, então se afaste, né? No período adequado, sai da direção e vai fazer campanha. Ok, tudo bem, tem todo direito e é bonito que faça. E faz parte da democracia. Agora, no exercício, você vê como a gente viu um monte de diretor com pastinha timbrada na mão, colhendo assinatura de subscrição para viabilizar a inscrição de uma chapa. Eu espero que a gente não veja na próxima eleição mais. Espero que nós vençamos e que a gente garanta que isso não aconteça mais através de algumas mudanças, porque isso aí vai ser muito melhor para todos nós. A própria chapa, né, que hoje está concorrendo, se vier a perder, vai poder concorrer de novo e recuperar a posição e eventualmente perder novamente, ganhar e perder, e assim que vai ser a melhor coisa para todo mundo. Essa alternância vai ser muito bonito, vai ser coisa melhor que pode acontecer para a democracia do clube, para qualquer democracia, né? E outra coisa que eu queria falar, você acha, te perguntar, falam muito assim de que nós somos, claro, eles precisam justificar por que precisam votar neles e não em nós, né? Então fica arrumando motivo. Então dizem que nós somos aventureiros, não votem em aventureiros, né? Como se só eles, que um grupo de 100 pessoas, fossem capazes no universo de 4 mil sócios, de administrar o clube adequadamente. O que você tem a dizer sobre isso? Então, isso não me preocupa. O que me preocupa são mensagens tentando denigrir um A, B, C ou D. Tá? Eu tenho amigos que estão concorrendo em outra chapa. Isso, para mim, não faz diferença nenhuma. A diferença é zero. E aí eu vou resgatar um ponto seu sobre a questão da eleição. Uma coisa que, desde que eu entrei no clube, sempre me incomodou muito. É a questão dessas chapas para o conselho, né? Chapas com 40 pessoas, mais 20 suplentes, que não terminam nunca, é difícil até compor uma chapa, né? É muito mais fácil quem está na situação compor uma chapa, porque já pega o conselho atual, as pessoas se reúnem lá, já estão juntas e elas pegam e formam uma chapa. Então, eu vejo que o melhor formato de conselho de uma instituição como o Uniart Clube é o conselheiro individual, né? Ou seja, a pessoa se candidata ao conselho e aqueles que mais recebem votos vão compor o conselho. Acho que isso permite uma diversidade muito maior dentro do conselho, que os diversos grupos do clube estejam ali representados, porque se eu tenho um grupo formado por 20 pessoas, não sei, que frequentam uma determinada área, mas é uma área pouco valorizada, uma área que pouco se olha, e os 20 combinam de votar no mesmo candidato, possivelmente eles vão ter um candidato representando-os lá dentro. E aí a gente vê essa concentração, aí chega lá, não, dos 40 que estão ali de conselho, 20 são, sei lá, da peteca. A peteca passa a ser aquele espaço mais valorizado no clube. E a gente pega um pouco do histórico das coisas que acontecem, né? E nós temos áreas que têm maior influência e são melhor atendidas com o passar dos anos, né? Eu vou trazer o caso Às vezes de forma até inexplicável, né? Fica até difícil de entender. Eu te trago o caso da natação, né? Hoje a natação, nós temos uma vice-diretoria de natação, tá? Vinculada a uma diretoria de esportes individuais. Tá? Hoje a natação, já há algum tempo, ela é composta de natação, águas abertas, diretoria de esportes aquáticos, não é mais de natação. É natação, águas abertas, polo aquático, a atividade voltada para o associado que está fazendo hidrotreino, etc. E tudo isso com escolinhas. Então, não faz nenhum sentido hoje ter uma vice-diretoria de natação, quando na realidade a gente precisava era de uma diretoria de esportes aquáticos. Até pelo volume de atletas que nadam no clube, que frequentam as escolinhas, nós devemos ter lá frequentando, inscritos em todas as equipes, com certeza mais de 500 atletas.
desde escolinha até a equipe principal. O clube demanda isso. Essa reforma do Esse estatuto grupo que a gente demanda quer fazer, a gente pode rever essas questões, né, das diretorias. Eu acho que A que hora- tem que rever, a hora é porque essa. já tem muito tempo, né? Sim. Já tem muito tempo o estatuto, então nós temos que, de tempos em tempos, revisitá-lo e promover alguns ajustes, algumas adequações à realidade que o clube enfrenta hoje. Né? Sempre dentro da ótica de fazer o melhor para o clube, né? E, Fábio, com planejamento. Tá? A gente não pode fazer as coisas sem fazer um estudo prévio, sem fazer uma avaliação de custos, de retorno que isso vai dar para o associado. É que a gente estava voltando à questão da piscina de 50 metros. Cara, eu como nadador, tá? Fui nadador profissional, né? Sigo como nadador master, né? Para mim seria maravilhoso. Eu gostaria imensamente de ter uma piscina de 50 metros à minha disposição. Só que eu tenho que ter consciência de que, primeiro, eu tenho que fazer um estudo, eu tenho que verificar se realmente, primeiro, se é viável e, segundo, se a gente tem, de fato, uma demanda reprimida para isso. Que a gente pega a nossa equipe hoje de alto rendimento, é uma equipe de alto rendimento onde mais de 50% dos nadadores não são nem sócios, ou são pessoas que se associaram para poder usufruir dos benefícios que o clube oferece aos atletas. Então, sócio que veio da escolinha, formado na nossa escolinha, que hoje está na equipe de alto rendimento, eu não sei, eu tenho certeza absoluta que eu não consigo preencher uma mão. Que vieram da nossa escolinha, uma mão eu não consigo preencher. De uma equipe deve ter 30 atletas. Entendi. Essa escolinha, inclusive, as escolinhas, né, a gente precisa investir bastante nelas, né? Colocá-las assim com a capacidade de estimular o esporte e dali pensar algumas potencialidades que possam virar atletas, né? Apesar de que o percentual sempre vai ser pequeno mesmo, né? Você não pega um percentual alto, mas eu não sei difícil. não sei. É difícil. Por exemplo, quando eu fui diretor, eu tentei implementar uma metodologia, né? Uma metodologia que desenvolvesse, pegasse desde a escolinha até o alto rendimento, uma metodologia própria do IAT. Nada se cria, tá? Uhum. Tudo de certa forma se copia. Você estuda os casos bem-sucedidos e você faz isso. Só que eu enfrentei muita resistência à época quando fui diretor, porque o associado muitas vezes não consegue identificar um trabalho no esporte, não é um trabalho de curto prazo. Não são projetos, são programas. Uhum. Então, o que eu tentei implementar foi um programa para o Yacht Club, que se implementado há 9, 10 anos atrás, hoje possivelmente o clube seria outro. Já teria dado resultado há 2, 3, 4 anos atrás, mas ele se retroalimentaria. Você teria atletas sendo formados na própria instituição. E quando você tem isso, você tem diversos outros fatores. Você valoriza o seu título. Tem o cara que quer ser sócio porque eu quero que meu filho nade no iate. Quem é sócio do Minas Tênis Clube é uma briga. É um clube que tem a cultura esportiva. E essa cultura esportiva, de certa forma, a gente não tem no Yacht Club. A gente não conseguiu desenvolver isso. E aí complica muito. A gente tem, por exemplo, outra questão relacionada ao esporte. A marca Yacht Club é muito forte. E nós não temos recursos incentivados do governo federal aportados no Yacht Club. Nós temos recursos da CBC. Que na verdade é dado, né? O clube não precisou fazer nada, o esforço é zero. O clube simplesmente se inscreveu na CBC, alguém lá fez isso, tem um recurso e repassa para a instituição. É assim. Recurso incentivado do governo federal, não. Você elabora projetos, entendeu? Esses projetos podem ser elaborados todos os anos, se transformam em programas de fato. Você vai atrás de patrocinadores que aportam recursos em seus projetos, você tem que prestar contas e tudo direitinho, o recurso não é seu. É recurso incentivado, é recurso do governo advindo de renúncia fiscal. Pois eu quero te dar uma notícia boa. Na área financeira nossa, eu quero criar uma área de receita para ir atrás de captação de recursos, seja de patrocínio, seja recursos federais, estatais, para reforçar o nosso orçamento. E isso é muito importante, porque acontece casos como, por exemplo, a nossa equipe master de natação.
Quando a gente tem a Copa Comodoro, que é dentro do Yacht Club, o clube aporta recursos pagando as inscrições dos atletas. Todas as demais etapas são custeadas pelos próprios atletas. Eu custo a acreditar que o iate, com um trabalho bem feito de marketing, de captação de recursos, não consiga recursos para suportar uma equipe master durante um ano com pagamento minimamente de inscrições. Nós não estamos falando de R$1 milhão, não. Talvez R$50 mil resolva tudo isso e ainda sobre recurso. Não é tanta coisa. Será que nós não temos um empresário que não queira ter a marca dele vinculada à marca Yacht Club em 6, 7, 8 etapas regionais, com repercussão na mídia? Eu custo acreditar. Essa área de captação de recursos é importantíssima. São pessoas qualificadas para fazerem isso. Senão fica só assim, da boca para fora, né? É por isso que eu vou criar uma área para isso. A percepção que eu tenho tido nessas andadas pelo clube, né, o pessoal muito mais alinhado com o que nós falamos do que propostas de preservação, manutenção de uma forma de gerir uma instituição como o Yacht Club. Tá? Tô aí à sua disposição para ajudar no evento, no eventual não, né? Na sua comodoria. Show de bola. Muito obrigado, Hélio. Bom, nós vamos chegando aqui ao final, então, de mais um podcast. Espero que tenham gostado. Eu adorei. Foi muito bacana. Não se esqueçam de, no dia 5 de outubro, ir votar. Leve seus amigos. Esquece esse negócio de tirar férias dia 5 de outubro. É importantíssimo estar lá. Esse formato aqui de podcast, essa forma de entrevistar as pessoas que são conhecedoras de cada área do clube, nós vamos manter depois da eleição, depois de eleitos, né? Durante a gestão. Isso aqui está sendo muito bacana, muito rico. Permite que não só nós, como inclusive os sócios que eventualmente assistam, aprendam muito. Então a gente entrevista ex-diretor, futuro diretor, atual diretor, pessoas, atletas, enfim, das diversas áreas. Isso vai ser muito bacana. Vamos manter isso para sempre. E você já sabe, né? Quem fez, fez. Agora é 33.